Então, eu vou iniciar aqui o meu chaveirinho com a cor azul, fazendo um anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou pôr 7 pontos baixos. Então, para fazer o anel mágico, eu passo aqui, ó, o fio pelo meu dedo, a ponta fica pra frente e o que vem do novelo fica pra trás. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó, por baixo, pegando a minha laçada lá atrás e formando aqui o meu anel mágico. Agora, aqui dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Vou pegar o rabinho aqui do meu anel e vou puxar, fechando o meu anel mágico desse jeito. Agora, eu vou vir aqui, ó, direto dentro do primeiro ponto da minha volta. E aqui dentro desse ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto, fazendo um aumento. Então, vem aqui e faço, ó, 1 e 2 pontos baixos. E para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. 2 pontos baixos formando um aumento. Vou fazer um aumento para cada um dos 7 pontos e encerrando essa segunda volta aqui, então, com 14 pontos. Finalizei a volta aqui toda em aumentos. Agora, a gente vai fazer a troca de cor aqui, cortando o fio azul. E vamos trocar para o fio lilás. E as trocas de cor serão sempre feitas do mesmo jeito. Então, já fazer essa primeira junto aqui, ó. Fiz o último ponto aqui, vou voltar esse último ponto nas duas últimas laçadinhas que eu tenho aqui, ó. Desse jeito. Vou puxar aqui e já vou encerrar com a cor lilás. Assim. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto da minha volta, pegando pela alcinha de trás do meu ponto, puxando aqui um ponto baixíssimo. Vou pegar esse fiozinho que eu iniciei e vou puxar bem ele assim, ó, que eu escondo o meu baixíssimo lá atrás. Agora, eu venho aqui pela parte da frente do ponto, ó, do primeiro ponto, e pego o ponto completo, assim, passando pelas duas alcinhas frente e atrás, pegando o ponto completo. Fecho a minha laçada, e agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto, e no próximo eu vou botar um aumento. Um ponto, e no próximo eu vou colocar o aumento. E assim eu vou seguir agora aqui pelos meus 14 pontos, fazendo um ponto e um aumento em cada ponto. E no final da terceira volta aqui, eu vou ter 21 pontos no meu trabalho. Esse fio aqui que a gente fez, ó, que a gente iniciou, e o que a gente finalizou aqui, ó, do azul, eu vou dar um nozinho nos dois aqui. Esses fios que eu vou trocando de cor, eu vou deixando aqui dentro, esses pedaços de fio, que depois eles já servem para enchimento aqui no nosso arco-íris, tá? Então, eu não preciso nem cortar eles, eu posso deixar eles aqui que é ciclo de enchimento. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto e um aumento por toda a nossa volta. Finalizei a minha volta aqui, ó, vou voltar ao último ponto, pra gente agora passar pra cor amarela. Puxo aqui a cor amarela, nas duas últimas laçadinhas, como eu falei, a troca de cor é sempre a mesma. Venho no primeiro ponto, puxo o baixíssimo só pela alcinha de trás, venho pela parte da frente do meu ponto, fazendo o ponto completo, formando o meu primeiro ponto baixo. Tá? Essa troca de cor aqui é mais suave, a gente não vai ter tanto degrau na nossa peça, tá? Puxo bem esse baixíssimo do amarelo aqui, vou amarrar com o lilás e esconder lá pra dentro os fios, tá? Então, aqui eu fiz um ponto, no próximo fazer 2 e no terceiro o aumento. Porque aqui, na nossa quarta volta, a nossa sequência vai ser 1, 2 pontos e o aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 28 pontos no meu trabalho. Então, aqui, cheguei no final da minha volta. Agora, na minha quinta volta, aqui, o último pontinho nas duas laçadas, a gente vai fazer a troca de cor pra cor verde. Novamente, a gente vai fazer a mesma troca de cor, venho no primeiro ponto, puxo baixíssimo pela alcinha de trás, puxo bem esse pra gente... Depois vou dar um nozinho nos dois, venho pela parte da frente aqui do meu ponto, fazendo o ponto completo. E aqui nessa volta, número 5, a sequência é 1, 2, 3 pontos e o aumento. Vamos seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando essa sequência de 3 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, nós teremos 35 pontos no nosso trabalho. Agora, eu vou para a última cor que eu vou trabalhar aqui no meu arco-íris, volto a laçadinha aqui do meu último ponto, as duas últimas laçadas, e eu vou fechar com esse coral aqui. Assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, novamente, na alcinha de trás do primeiro ponto, puxo o baixíssimo, venho pela parte da frente do ponto, fazendo o meu pontinho completo.
Agora aqui eu vou trabalhar nessa última volta aqui. Na volta de número 6. Deixa eu pegar aqui no ponto que eu perdi ele. 1, 2 pontos e um aumento. Vou fazer de novo. 1, 2 pontos e um aumento. E assim eu vou seguir agora por toda a minha volta aqui, trabalhando 2 pontos e um aumento até o final da minha volta. Chegando aqui no final da minha volta, então, toda em 2 pontos e um aumento. Me sobraram 2 pontinhos aqui no final. Nos 2 pontos eu trabalho normalmente, não tem aumento aqui no final, é ponto sobre ponto, tá? Agora eu venho aqui dentro do primeiro ponto e vou puxar um ponto baixíssimo. Que agora a gente já vai fechar aqui o nosso arco-íris. Pra fechar o nosso arco-íris, então, é bem simples, a gente vai dobrar ele no meio assim. Esses fios aqui que a gente vai fazer nas trocas de cor, como eu falei, já vai servir de enchimento aqui pro nosso arco-íris. Então, eu vou botar eles aqui, ó, pra eles já ficarem aqui com um pouco de enchimento. E eu vou dobrar a peça bem no meio, assim, ó. Desse jeito. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou costurar a minha peça agora. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o ponto aqui e o ponto lá de trás. E vou trabalhar pontos baixos aqui, ó, fazendo 1. Pego o ponto aqui, o ponto lá atrás. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Aqui eu vou dar uma paradinha pra gente botar mais um pouquinho de enchimento aqui dentro do nosso arco-íris. Eu vou colocar aqui dentro um pouquinho de fibra, mas bem pouquinho, porque os meus fios ali já serviram de enchimento e eu não preciso de muito enchimento nessa peça. Então, eu vou botar aqui, ó, bem pouquinho mesmo. Você também pode trabalhar aí, quem tem sobra de resíduo de fio, também pode botar um pouquinho de resíduo de fio aqui dentro, ou até mesmo algodão, porque é uma peça bem pequenininha, então não tem problema aqui se vocês adaptarem o enchimento de vocês, tá? Ó, já tá bom, é bem pouquinho mesmo. Então, agora eu vou terminar de encher minha peça, de costurar minha peça. Então, vamos dar sequência aqui. Eu tinha feito 16 pontos, venho aqui de novo, vou continuar. 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho aqui, vou dar um baixíssimo pra gente rematar esse fio e esconder. Vou cortar ele aqui. E vou dar acabamento pra ele com a minha agulha de tapeceiro. Vou ajustar aqui, ó, pra ele ficar bem bonitinho o nosso arco-íris. E vamos dar acabamento pra esse fio. Então, ó, botei o fio, a ponta do meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro e eu vou fazer o arremate assim, ó. Vou puxar assim, vou passar esse fio aqui por dentro. Vou trazer ele aqui por dentro e vou sair com ele aqui, ó, perto da cor dele ainda, tá? Vou ajustar aqui a tensão pra ficar direitinho. E agora eu vou trancar ele aqui passando no meio dos meus pontos baixos aqui, ó. Pra deixar ele bem firme. E depois é só esconder lá pra dentro e sobra. Passo pelo meio de alguns pontinhos pra trancar bem ele. Assim. E agora eu vou tocar ele aqui pra dentro, pra esconder ele e cortar o excesso. Desse jeito. Corta aqui o excesso. Tá pronto aqui o arremate dos dois lados, ficam iguaizinhos. Para que as nuvenzinhas do meu arco-íris fiquem bem delicadinhas, eu baixei aqui a numeração da minha agulha. Eu trabalhei no meu arco-íris com a 2,5 e aqui eu vou usar uma agulha de número 2 para deixar elas mais delicadas. Então, eu vou vir aqui fazer um anel mágico de 6 pontos baixos. É bem simples a execução. Então, aqui eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar aqui o meu anel, cortar este fiozinho aqui, ó. E vou vir aqui dentro do primeiro ponto e vou puxar um ponto baixíssimo dentro do primeiro ponto aqui do meu anel mágico.
Volto, depois que eu puxei o baixíssimo, e por trás aqui, ó, pro lado de trás do mesmo ponto, desse primeiro ponto, eu vou puxar o meu fio lá pra trás. E tá pronto aqui, ó. Esses dois fiozinhos aqui, ó, eu vou cortar os excessos dele. Que depois, quando a gente colar, ele vai trancar na cola, então não tem risco de desmanchar. Então, eu corto aqui, deixo só um pedacinho pra não ficar muito sensível e escondo ali pra dentro. Tá pronto. Vou fazer 4 peças iguais. Tá? Agora eu vou fazer a colagem com a cola quente. Pra colar as minhas nuvenzinhas aqui, eu tô usando cola quente, mas vocês podem aí, se vocês preferirem, trabalhar com a cola da preferência de vocês, tá? Então, eu vou passar um pinguinho só de cola quente aqui atrás. Já vou deixar esses fios aqui que eles vão ser colados junto. Botar um pinguinho de cola. Não precisa muita cola. E agora eu vou vir aqui e vou colar bem aqui no cantinho o primeiro. A primeira nuvenzinha. Não precisa muita cola, tá, gente? É pouquinha cola mesmo. Assim. O bom da cola quente é que ela seca na hora, né? Então, a gente não precisa ficar esperando secar. E vou botar o outro aqui. E como é chaveirinho, não tem problema, pode ser colado. E vou colocar a outra aqui um pouquinho mais pra baixo. Desse jeito. Faço a mesma coisa, o mesmo processo dos dois ladinhos. E agora, o nosso arco-íris está finalizado, tá prontinho. E vamos montar, então, o nosso chaveirinho. Para montar o chaveiro aqui, vocês podem usar aí a criatividade de vocês. Vocês podem usar só esse acessório aqui de chaveiro, costurado com o fiozinho aqui, que vai ficar legal. Ou vocês podem deixar ele bem colorido e bem divertido, como eu vou fazer aqui, usando bastante miçangas coloridas, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou montar ele aqui, usando aqui um mosquetãozinho desse de plástico. Lembrando que se tu quiser encontrar esses acessórios que eu tô usando aqui, para fazer o meu chaveiro, é só tu acessar aqui o comentário, ou, desculpe, a descrição desse vídeo, que tu vai encontrar o link da loja da Leilarte Aviamentos, que é de lá que vem o material do feito à mão, que a gente confecciona em aula, tá? Então, se tu quer comprar esses acessórios lindos aqui, com um precinho bem legal e já com um descontinho aqui, porque vai ficar o código do meu cupom de desconto lá do site da Leila, é só tu acessar aqui, então, e te direciona direto lá pra loja, onde tu vai encontrar muita coisa legal. Eu amo esses acessórios, eu amo fazer chaveiro, e esses acessórios deixam o nosso chaveirinho coisa mais linda, né? Quanto mais colorido, mais bonito ele vai ficar. Então, aqui, ó. Agora, eu vou introduzir as duas pontas aqui. Esqueci de dizer pra vocês que esse fio que eu tô usando aqui é o mesmo fio que eu fiz aqui, a última carreirinha do meu arco-íris. E eu desfiei ele em 2 fiozinhos, pra que a gente depois pudesse dobrar ele no meio assim, ó. Pra trabalhar aqui no nosso chaveirinho. Agora, eu vou vir aqui com as miçangas muito coloridas e bem variadas, tá? Então, aqui eu não tenho uma regra, eu vou fazer quanto mais colorido eu fizer aqui esse arco-íris, mais bonito ele vai ficar. Vou usar umas florzinhas e vou usar miçangas aqui de várias cores diferentes, ó. Realmente quero deixar ele bem colorido. Mas lembrando que aqui você pode usar o que vocês quiserem, né? Fica a gosto de vocês. Vou botar um sorrisinho amarelo, um emojinho aqui, ó. Agora, eu vou seguir aqui, repetindo as mesmas cores que eu já tinha usado antes. Fazer um chaveirinho bem divertido. Provavelmente esse chaveirinho aqui vai ser chaveiro de mochila. E criança adora colorido, né? Chama mais a atenção. Ou pra pendurar na bolsa também fica bem legal, né? Vou encerrar aqui com essa florzinha. Não vou fazer ele muito longo, não. Pronto. Olha que lindo que ele ficou, super colorido. Agora, essa parte aqui é a parte que eu vou costurar aqui, ó. Bem no meio do meu chaveirinho. Eu vou dar uns pontinhos aqui pra firmar essa parte aqui do chaveiro. Fazendo uma costura bem firme, pra não ter risco desse chaveiro desmanchar, né? E agora eu vou dar uma última passada aqui e vou dar um nozinho já pra esconder lá pra dentro, ó. Dou um nozinho. Vou apertar bem aqui. E vou rematar escondendo esse fio lá dentro do meu trabalho. Então, ó, vou só guardar ele aqui dentro, ó, e cortar o excesso, que tá pronto o nosso chaveirinho.
Então, eu vou cortar aqui, ó, os excessos. E tá prontinho. Então, tá finalizado aqui o nosso chaveirinho. Super rápido, super fácil de fazer. Pra tu conseguir fazer boas vendas ou ainda usar ele como brindezinho pra sua cliente. Até a nossa próxima aula. Beijinhos!